Gente, vamos voltar na nossa discussão aqui, são 10 horas e 48 minutos. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, vai se reunir hoje com a Polícia Federal e o Ministério da Defesa para definição de detalhes do plano final contra a atuação de organizações criminosas. Ainda nesta terça-feira, o texto deve ser entregue ao presidente Lula. Segundo o ministro Flávio Dino, o governo realiza um trabalho integrado para descapitalizar grupos criminosos. A gente separou o que disse o Flávio Dino e nós vamos acompanhar agora. E essa atuação tem várias dimensões. Uma dimensão que abrange o policiamento ostensivo, esse que é visível, que nós estamos lá com o contingente da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional. Nós temos 2 trabalhos de inteligência e de investigação, comandados pelo Ministério da Justiça. Um, com a presença de uma força, de um grupo de delegados das polícias civis de vários estados, em que há um vínculo, eventualmente, com alguma facção que atua no Rio de Janeiro. Esse trabalho de investigação e inteligência é comandado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, e nós temos o grupo da Polícia Federal, que também já está lá, de analistas de inteligência e de investigação, assim como também novos equipamentos que nós aportamos lá. Tá aí a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, numa clara preocupação com o tema. Afinal de contas, a gente tem batido nessa tecla aqui no programa, turma. Essa questão da segurança pública é a prioridade da eleição do ano que vem, não é, Nelsinho? Sim, e o ministro Flávio Dino tentando levar a atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para um campo moderado, né? Porque o presidente Lula já falou que não vai ter GLO, o próprio ministro Flávio Dino, ele é muito resistente à ideia de intervenção federal, a gente viu ele falando sobre isso nas discussões da segurança pública na Bahia e provavelmente vai repetir isso, né? no Rio de Janeiro. Mas a Constituição prevê para casos em que são necessários, então, havendo necessidade, é para ter intervenção federal. Nunca deu certo. 2018 com o Temer não deu certo, Nelsinho. Que a gente tem vários exemplos para falar se deu certo ou não deu certo, né? Enfim, os erros estão aí para mostrar o que precisa ser aprimorado, a Constituição prevê. E agora, quando ele fala do comitê, ele está falando, a gente não vai ter intervenção, mas também não pode ficar omisso, não pode ficar totalmente na responsabilidade da segurança pública do Estado, até porque os Estados têm um orçamento limitado em relação ao orçamento da União. Então, ele cria um meio termo ali, um comitê que vai ajudar os estados na solução da segurança pública. Na realidade, assim, se a gente for analisar, se eu não me engano, o primeiro envio de Forças Armadas para o Rio de Janeiro foi em 1994. De lá para cá, pelo que a gente vê, o governo ele é muito focado, isso todos os governos que lá passaram, ele é muito focado, mano, em operações. Então a gente já viu várias operações, lembra na época do Sérgio Cabral lá no Rio de Janeiro? Operação e tal, e o nome disso, o nome daquilo, é uma operação pontual, demora 2 meses, 3 meses e tal, sai, volta. E a gente nunca viu mesmo um começo, meio e fim de uma política de segurança pública no Brasil, né? Por quê? Porque dá trabalho. Porque dá trabalho e precisa ter seriedade na implantação de política pública. E dá muito mais trabalho do que manchete. Então, do ponto de vista político, você precisa peitar interesses para poder implementar políticas eficientes, que façam com que a progressão de carreira se dê com base no mérito, que faça com que a ordem e a hierarquia funcionem de fato dentro da polícia e do aparato de segurança. E, infelizmente, é muito mais fácil ficar fazendo pirotecnia. É muito mais fácil pensar numa pílula específica que vai ganhar a manchete, mas que depois não vai trazer resultado de fato. E existe uma questão aí que a gente sempre fala sobre uma assimetria que existe na cobrança para o governo do Estado em relação à política de segurança pública, mas, ao mesmo tempo, o governador não tem poderes de desatar o outro nó, que é o nó do sistema de justiça, do julgamento, da eficiência da justiça em efetivamente punir os criminosos. Então, esse debate é muito mais complexo. O Brasil é um país especialista em empurrar com a barriga as grandes reformas que todo mundo sabe que precisa fazer. Entre outras coisas, a gente precisa fazer uma reforma do Poder Judiciário que faça com que, de fato, a nossa justiça julgue com velocidade e puna aqueles que precisam ser punidos. Porque você ficar postergando processos para quem tem
bons advogados, para quem tem dinheiro para pagar, para que haja eternamente um protelamento do julgamento final, é a fórmula da reprodução do crime organizado. Se vocês analisarem, por exemplo, o final de 2010, na época do Cabral lá no Rio de Janeiro, o filme foi o mesmo. Vão lá, incendeiam um ônibus, causam tumultos. Aí o que o Cabral fez na época, com apoio inclusive do governo federal? Criou aquilo que a gente chama de UPPs, lembra? Unidade de Polícia Pacificadora. Exatamente. Isso aí acabou também. Rendeu aquela imagem que todo mundo lembra, mais da uma polícia pontual. O bandido correndo no meio do morro. Exatamente. Mas o que é que aconteceu depois? Né? Nada. Esse é o problema, mano. O problema é assim, política de segurança pública de forma bem montada, bem estruturada, só vai fazer efeito daqui a 10, 15, 20 anos. Então, nenhum político está querendo criar uma política de segurança pública eficiente, porque não vai fazer efeito nenhum no mandato dele, né? Esse é o problema no Brasil. A gente não tem uma política de Estado de forma clara sobre o assunto. O que aconteceu no Rio de Janeiro é um típico exemplo disso, Paulinho. Você vê, por exemplo, Polícia Civil, que sabia nome, sobrenome, endereço de todos os milicianos, não é? Com o trabalho de inteligência, que não dialogava com a polícia ostensiva, que é a polícia militar. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Se a gente começar a fazer o simples, integrar a polícia civil com a polícia militar, de modo, por exemplo, que a polícia civil dialoga e conversa de forma integrada e de forma eficiente com a polícia militar e passe informação para ela, para que ela possa fazer o trabalho ostensivo, já é um grande passo. Mas a gente nem nisso a gente está conseguindo fazer. Pepe, deixa eu Olha falar. que impressionante. Mas assim, é claro que no campo da ideia é ótimo, polícias integradas, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de colocar isso na prática. Então, são carreiras muito diferentes. Um tem o militarismo, a hierarquia e disciplina muito bem definido, o outro são civis. É difícil, vamos fazer. E o governo do Rio desiste fazer um break na rádio. Isso que você fala em relação à intervenção federal. Volta 10 horas e 55 minutos. Não, isso é o que você fala em relação à intervenção federal. Nunca deu certo. A intervenção federal não dá certo. Então, aí nunca faz. Certo. Aí o que dá certo? Não dá certo. Intervenção federal não deu certo. Não deu certo. E como é que dá certo? Do jeito que está lá? Eu acho que é importante. Também não, mas então, no caso uma coisa com a outra. O governo do estado desistiu de tentar, porque nem Secretaria de Segurança Pública tem. É uma secretaria para cada polícia. Intervenção federal é uma política que não deu certo nunca no Brasil e nunca no Rio de Janeiro. Escuta. Integração entre Polícia Federal e Militar vai dar certo se for feito de forma correta. Eu estou com um estudo aqui da Universidade Federal Fluminense, a UFF, que diz o seguinte, Miriam Spritzer, vou passar a bola para você agora. 57,5% do território da capital fluminense está nas mãos da milícia. Já o tráfico no Rio de Janeiro controla 15,4% e um pouco mais de um quarto, 25,2%, está em disputa por grupos armados. Ou seja, o Estado domina o quê? Vocês estão entendendo? Nada. Vocês estão entendendo a gravidade da situação no Rio de Janeiro? Olha esses números que eu acabo de passar para vocês, segundo um estudo, inclusive, da Universidade Federal Fluminense. Mia, eu quero que você comente isso. É uma guerra civil, né, gente? Eu acho que a gente não fala que é, mas é uma guerra entre grupos armados. Tá mudo. Opa. Tá mudo, Mi. Nós estamos ouvindo, perdão. Agora sim, Mi, pode seguir. Desculpa. É que eu não tô em casa essa semana, então fica mais difícil. Então, é uma guerra civil, a gente só não assume que é, né? São vários grupos armados brigando um com o outro, brigando contra a população de civis. Então, até saiu um meme esses tempos que o Zelensky e o Netanyahu estavam pedindo um cessar-fogos no Rio de Janeiro. E chega a ser uma piada engraçada, porque realmente, né? O que a gente vive no Rio de Janeiro é quase uma situação de guerra. E eu acho que no Brasil, um dos grandes problemas é que as coisas que são tentadas não são tentadas por tempo suficiente para ver se funcionam ou não. Porque não dão voto, dão trabalho, como o Mano falou, e também custam muito alto. Então é uma coisa que, tipo, enquanto quem estiver governando não quiser de fato, estiver atrás de voto e não atrás de resolução, de resolver de fato esse problema, vai ser um problema aí que a gente vai ver por muitos e muitos anos. O Rio de Janeiro já vive isso há mais de, há mais de 20 anos que a gente vê essa situação. Soma aí para mim, 57,5 mais 15,4 mais 25,2. Quanto que dá isso? Agora me ferrei aqui, agora me enrolei todo aqui. 57,5, 15,4 e 25,2. Quanto que dá isso? 98,1. Pois é, gente. Sobrou um ponto 1,9. Segundo informações da Universidade Federal Fluminense, do território fluminense, hoje não é administrado 1,9 é a floresta, Paulinho. 1,9 é a floresta. Vocês entenderam? Eu acho que é o mar. É, o mar. 1,9 de mar.